oferecer essas e abrir essas novas oportunidades de negócios. E é exatamente isso que está acontecendo, que nós já estamos vendo acontecendo no Brasil nesse momento. Então, acho que é extremamente importante debatermos, mas mais ainda do que debatermos, é absolutamente essencial, porque ainda dá tempo aqui no Brasil de promovermos uma mobilização muito ampla da sociedade brasileira, né, dos estudantes do Brasil, no sentido de afirmar que sim, queremos Copa, amamos futebol, adoramos o esporte, ficamos felizes de sediar a Copa e as Olimpíadas, porém queremos um legado socioambiental e de proteção e promoção dos direitos humanos na Copa do Mundo e não a utilização disso para simplesmente desconstituir direitos, desconstituir esferas públicas e absolutamente submeter o espaço e o território a uma lógica do capital financeiro global. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que não é sem alguma emoção que eu volto aqui, embora, quando eu olho para vocês e penso que 40 anos atrás eu estava frequentando não exatamente esses mesmos bancos, essas mesmas cadeiras, nem esse prédio, porque eram os barracões, eu fico pensando, e tem tudo a ver com o discurso da Raquel, e eu vou terminar o meu igual ela terminou o dela, falando em mobilização. 40 anos atrás, quando eu frequentava essa escola, da qual tenho tanta saudade, a gente ainda tinha um sonho. Mas, nesse período, infelizmente, a gente viu o capitalismo ganhar. E a gente tem que partir desta análise, né? Que o capitalismo ganhou. A minha geração achava que ia fazer uma revolução transformadora que mudaria o mundo. Infelizmente não mudou. E é diante dessa constatação que a gente tem que pensar de que maneira a gente pode minimizar os efeitos danosos de um sistema que é eminentemente competitivo e em que o mais forte ganha sempre. Isso posto, dizendo que eu tenho muito pouco a acrescentar, aliás, eu não tenho nada a acrescentar, como que disse a Raquel, do ponto de vista urbanístico, que é a matéria que ela conhece como poucos, e eu não conheço, a não ser das coisas que vejo ela fazer há anos, e outros que pensam igual a ela. Quero dizer para vocês o seguinte, é até angustiante, no papel de um jornalista que cobre a área esportiva, tem que dizer certas coisas quando, em tese, estamos diante de dois eventos que todo e qualquer jornalista que trabalha com esporte quer ver na sua casa. Uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. A Copa do Mundo, então, não cabe nem discutir se o Brasil pode ou não pode, tem o direito ou não tem de sediar uma Copa do Mundo. Um país que é 5 vezes campeão do mundo, um país que faz mais de 50 anos que não cedia uma Copa do Mundo, né? Acabamos de ver a África do Sul sediar uma Copa do Mundo. Olha, evidente se a África do Sul pode, por que é que nós não podemos? É claro que podemos, né? Mas a gente pode fazer a Copa do Mundo do Brasil no Brasil, não a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. E nós estamos nos preparando para ver uma Copa do Mundo da Alemanha no Brasil, em que basicamente se erguerão enormes elefantes brancos. Estádios de futebol que simplesmente não se justificam. Não é que... Não vou falar do fácil. Não vou dizer para vocês só o fácil. É óbvio que Cuiabá não comporta um novo estádio de futebol. Num lugar que nem sequer futebol profissional com este nome tem. Que Brasília não comporta um estádio para 70 mil pessoas, quando Brasília não tem sequer um clube na primeira divisão do futebol brasileiro. Que Manaus, que tantas coisas precisa,
Não pode ter um outro estádio, né, que vai ser chamado não de elefante branco, mas de jacaré verde. Né? Mas eu vou falar para vocês da nossa esquina. Vou falar para vocês daqui, do Morumbi. Nós estamos engolindo, sem tugir nem mugir, que um estádio de futebol, que há 50 anos serve o futebol mundial, e já foi palco de diversas decisões de Copa Libertadores da América, mais importante torneio de futebol do continente, com participação do São Paulo, dono do estádio, do Palmeiras, do Santos. O Corinthians não, porque não liga para esse torneio, eu acho que foi palco de diversos jogos de seleção brasileira disputando eliminatórias para a Copa do Mundo. Que foi palco do primeiro Mundial de Clubes oficial da FIFA, né? Brilhantemente ganho pelo Esporte Clube Paulista. Que esse estádio não serve para um evento que leva um mês e para o qual o estádio é destinado a comportar no máximo 5 ou 6 jogos. Se algum de vocês me perguntar, mas o Morumbi é o estádio ideal para receber uma Copa do Mundo? Eu direi não, ideal não, mas é perfeitamente compatível com algumas reformas como estavam previstas serem feitas. O que não faz sentido é São Paulo erguer um novo estádio nas condições em que se quer erguer um estádio em Itaquera. O que aparentemente seria muito bom para Itaquera, não fosse essa política de desalojamento que a gente está acostumado a ver das coisas que são feitas no Brasil. Ou como foram feitas na África do Sul, que eu vi, as tais casas de lata. Alguma coisa que você não é possível que no século XXI passou pela cabeça de alguém fazer isso. Mano militar. Então o Morumbi, nós não podemos aceitar, isso é um escárnio, que o Morumbi não sirva para receber a Copa do Mundo. Como nós precisamos nos perguntar certas coisas óbvias, eu vou falar só do óbvio. A Copa do Mundo da França teve como presidente do comitê organizador dela uma figura chamada Michel Platini, que não era o presidente da Federação Francesa de Futebol e era um dos maiores jogadores da história, ou o maior jogador da história do futebol francês até então. Na Copa da França, o Zidane acaba suplantando, mas era Michel Platini. Na Copa de 2002, na Alemanha, o comitê organizador da Copa foi presidido por Franz Beckenbauer, que era, até hoje, o maior jogador da história do futebol alemão. E não era o presidente da Federação Alemã de Futebol. Pois bem, no Brasil, o comitê organizador da Copa do Mundo é presidido pelo mesmo homem, se é que aquilo pode ser chamado de homem, que preside a CBF, o senhor Ricardo Teixeira. Aí eu fico me perguntando, vai ver, é porque não tem no Brasil nenhum grande nome do futebol internacional que possa emprestar essa margem para esse. Andei pensando em propor o Jusilei, mas se foi. Então, não temos. Neymar, quem sabe? Neymar surgindo aí. Né? Bom, da mesma maneira, gente, se dá em relação à Olimpíada. Vamos ver agora, em 2012, a Olimpíada de Londres. Quem é o presidente do comitê organizador da Olimpíada de Londres? É o senhor Sebastian Coe, um dos maiores atletas da história do esporte britânico. Quem é no Brasil? O mesmo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o senhor Carlos Musman, que num congresso recente do COI, do Comitê Olímpico Internacional, perguntado por uma jornalista canadense em relação às questões que a Raquel acaba de informar sobre o que está acontecendo com as pessoas que moravam na zona portuária e que estão sendo transferidas para onde o diabo perdeu as botas, ou Judas perdeu as botas, e ele cinicamente disse que tudo que era feito no Brasil era feito dentro de princípios de absoluta democracia e respeito aos direitos humanos. Tá? Lembremos, porque aí em relação às Olimpíadas nós temos uma realidade diferente da que nós temos em relação à Copa do Mundo. Cabe perguntar no Brasil se o Brasil pode receber a Olimpíada. E por uma razão. Nós não temos a menor ideia do que queremos ser quando crescer em matéria
de política esportiva. O Brasil não tem nenhuma tradição olímpica. Não sequer faz sentido supor que a gente deva exigir de atletas brasileiros a conquista de medalhas olímpicas. Porque o nosso problema em relação ao esporte é, antes de mais nada, prover a população brasileira do esporte como fator de saúde pública. E não para fazer campeão. A Organização Mundial da Saúde tem um dado que é absolutamente exemplar. A cada dólar que você investe em democratização ao acesso da prática esportiva, cada dólar que você investe em massificação do esporte, você poupa 3 em saúde pública. Eu costumo dizer que no Brasil, o Ministério do Esporte, que mais uma vez não está presente no debate, como não esteve na Unicamp, e como não esteve no debate marcado com 6 meses de antecedência pela revista The Economist, que Orlando Silva e eu debateríamos a Olimpíada no Brasil. 12 horas antes, ele anunciou que ele tinha sido chamado pelo presidente Lula e não poderia participar do debate. Eu, como sou chato, fui monitorar o dia do ministro Orlando Silva e ele estava no Rio de Janeiro, não em Brasília, com o presidente Lula. Bom, o Ministério do Esporte no Brasil devia ser o Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, é o Ministério que corre atrás de fazer leito, de fazer hospital, de alocar médicos nos lugares necessários. Então, a gente cabe perguntar se o Brasil deve fazer a Olimpíada. Agora, vamos fazer? Vamos. Quem vamos fazer? Vamos fazer exatamente com as mesmas pessoas que fizeram. Eu não vou falar de nenhum evento do século passado, como a Copa do Mundo de 50 no Brasil. Vou falar de um evento de 4 anos atrás, Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que custariam 400 milhões de reais de dinheiro público, e custaram 4 bilhões de reais de dinheiro público. Sob algumas justificativas, os legados da professora Raquel, os legados para a cidade maravilhosa. Eu quero deixar claro para vocês, é o lugar ideal no Brasil para se fazer qualquer coisa. É o nosso cartão de visita. Não tem nenhuma coisa aqui paulista, sou paulistano, nascido na Promatre. Não entro nessa bobagem discutindo São Paulo e Rio, beleza, enfim, não cabe. Quais eram os legados para a cidade do Rio de Janeiro? Despoluição da Baía da Guanabara, despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, linha do metrô Galeão Jacarepaguá. Nenhum desses legados foi entregue. Eu quero dizer para vocês que eu tenho fama de radical, que eu sou tão pouco radical, que se um desses legados tivesse sido entregue, mesmo a este preço, eu diria, ó, valeu a pena. Valeu a pena. As pessoas estão nadando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem criança pescando lá, andando em pedalinho na Lagoa. Valeu. Mas nenhum desses legados foi. Agora, pior. Alguns equipamentos esportivos foram construídos sob a justificativa de que se o Brasil viesse a ganhar a candidatura olímpica, já estariam prontos para a Olimpíada. Um desses é o conjunto aquático Maria Lenk, que agora descobriu-se está aquém da capacidade que o COI exige, razão pela qual ele será usado para o aquecimento das provas de natação e para os jogos de polo aquático. Vamos ter que construir um novo conjunto aquático. O estádio João Avelange, o estádio olímpico João Avelange, chamado Engenhão, que é o mais moderno estádio de futebol do Brasil, nem sequer é cogitado para receber a Copa do Mundo. Mas o Maracanã, que está sofrendo a sua 4ª reforma em 10 anos, já está custando 1 bilhão e 100 milhões de reais a sua reforma. Mais do que se prevê gastar no estádio novo aqui em São Paulo. No dia minha mulher me sugeriu fazer uma reforma lá em casa, eu disse, nem pensar, vamos comprar uma casa nova. Porque a reforma será mais cara. Eu aprendi agora com o Maracanã, com a novela do Nordeste. Eu aprendi isso. Eu não sou burro, eu aprendo. Né? Então, legados nenhum para a cidade do Rio. O que eu desafio aqui, não sei, temos aqui 100 estudantes. Eu desafio um de vocês a me dar um motivo
E eu juro que se me der, eu passo para acreditar, por eu acreditar que essa gente que fez o PAN vai fazer diferente nas Olimpíadas. Motivo. Alguém poderá dizer, não, aprenderam com os erros passados. Talvez. Vamos lá, vamos acreditar que sim. E para terminar essa minha primeira intervenção, eu quero dizer a vocês o seguinte: se vocês quiserem se aprofundar nessa questão e até darem boas risadas, leiam um livrinho que recentemente foi lançado e traduzido aqui no Brasil, cujo título é Soccernomics. É de um jornalista inglês, do The Guardian, e de um economista especializado em negócios esportivos. Eles mostram por A mais B que nenhum desses mega eventos, Olimpíada ou Copa do Mundo, dão lucro para os países que o recebem. A conta é sempre negativa. Mas dizem eles, a meu ver, sensatamente, que a questão nem é essa. A questão é a de os governos pararem de mentir para as suas populações. E dizerem às suas populações, dourarem uma pílula que não precisaria ser dourada, se eles admitissem uma coisa que todo e qualquer estadista necessariamente tem que pensar: quanto custa eu deixar o meu país, o meu povo, um mês feliz? É uma ponderação, eu acho que faz sentido, porque de fato o país fica feliz. O país fica. Receber uma Copa do Mundo é um negócio que deixa as pessoas em alto astral. Quanto custa isso? Vale a pena pagar esse preço? Aí dizem eles, Copa do Mundo não passa de um anúncio que você faz, que você tem a chance de fazer, do seu país durante 30 dias. É um baita anúncio. Imagina um anúncio de um mês. Você corre um risco: fazer um mau anúncio. Esse é o risco que nós estamos correndo. Eu diria para vocês, Barcelona, em 92, fez um excelente anúncio de si mesma e da Espanha, que mudou. A Espanha moderna emerge, pós-Franco, emerge em Barcelona. Atenas fez um péssimo anúncio de si mesma e da Grécia. E é fartamente responsável pela danosa econômica em que se encontra a Grécia nesse momento, nos braços do FMI. E o exemplo caricatural, simbólico, mais claro disso, a gente teve com o nosso maratonista sendo interrompido por aquele maluco. Ele há 40 minutos de ganhar, 40 minutos não, há 15 minutos, 10 minutos de ganhar uma medalha olímpica que perdeu. Pequim teve aspectos positivos e teve aspectos negativos. O mundo viu uma cidade poluída, o mundo viu uma cidade de pouca liberdade de expressão, sob controles. Então é isso, esse é o desafio que está posto, de fazermos um bom anúncio. Para que a gente faça um bom anúncio, vocês têm que se mobilizar, não só pela justa luta contra o preço do ônibus, ou pela necessidade de ter estação de metrô em Higienópolis. Nós vamos fazer um evento mundial. O mundo vai estar olhando para o Brasil. Os estudantes brasileiros não podem calar diante das coisas que querem nos fazer engolir. Não podem ver populações excluídas serem ainda mais excluídas e maltratadas por causa desses eventos. Tem que se perguntar em que medida o Morumbi foi vetado também, não apenas por uma picuinha entre o presidente do São Paulo, ou o presidente da CBF do São Paulo, mas também porque ali as desapropriações seriam mais problemáticas. Porque ali seriam as tais desapropriações às quais se referiu a Raquel, de classe média alta. Ninguém ia lá pintar a casa e dizer aqui, isso aqui vai passar uma moto niveladora daqui a 15 dias e vocês se escafedam. Então é isso. Tem uma questão maior por trás disso tudo. A gente tem que se debruçar sobre elas. Muito obrigado. São agora 10 intervenções. Peço que quem queira fazer alguma intervenção, levante a mão.
Gente, são 10 inscritos, o primeiro é o Thales e depois o Caetano. Olá a todos, oi Raquel, oi Juca. Sou o Thales, do 3º ano, e eu queria perguntar se há sim alternativas urbanísticas para melhorar depois que um mega evento se instala na cidade. A gente só ouve falar de Barcelona. Eu queria saber se realmente Barcelona, não só no plano de publicidade, ajudou sim a cidade no plano urbanístico, e se agora a gente tem alguma possibilidade de reverter isso no Brasil. Obrigado. Caetano e depois o Daniel. Oi, boa tarde, todo mundo, meu nome é Caetano, componente da mesa. Tinha uma pergunta para fazer bem rapidinho, na verdade, sobre as condições de trabalho também nas grandes obras. Na África do Sul a gente acompanhou os operários da construção civil em péssimas condições de trabalho e se mobilizando, né, contra essas condições, querendo mais direito no momento do trabalho, porque as obras tinham urgência, então a exploração estava mais intensificada, digamos assim. Concordo plenamente com o Juca, né, que assim, o esporte, o futebol, ele é uma paixão mundial, não só nacional, né? E eu queria perguntar para a mesa, que entendendo essa necessidade de mobilização, né, nesse período, para essas obras, como apoiar uma greve, por exemplo, de operários da construção civil, tendo que lutar contra esse ânimo por receber a Copa, ou seja, a mídia ligada às empresas que colocam comerciais da Odebrecht e de todas elas nos seus jornais, fatalmente tem bons argumentos para dizer que um operário não deveria fazer greve quando o país vai receber uma Copa do Mundo. A minha pergunta é como lidar com essas condições de trabalho e como lutar contra todo esse ânimo que já vai estar colocado e vai servir de argumento para essa exploração. Obrigado. Obrigado. Daniel e depois a Daniela. Boa tarde, sou o Daniel do 3º ano das Sociais, sou da atual gestão do DCE da USP. Queria fazer uma saudação à mesa, primeiramente, né? Eu acho que o debate foi muito rico, talvez o que eu fale aqui não seja nenhuma novidade para ninguém, mas acho importante colocar alguns elementos até para que seja melhor debatido e discutido, né? Quando a gente fala dos mega eventos, principalmente se tratando do Brasil, né? Traz uma questão para nós que é um pouco chata, mas que deve ser colocada, que quem são as pessoas que estão por trás de todos esses dois eventos, né? Como que eles estão atuando e como que o poder público, na verdade, chancela todo vamos dizer, essa canalice, vamos dizer assim, né, de desapropriação de populações suburbanas, na sua maioria, porque assim como o Juca disse, né, desapropriar ali no Morumbi seria muito mais complicado do que em Itaquera, e mesmo eu sendo um corintiano roxo, eu acho que é um absurdo fazer um estádio ali, sendo que em São Paulo a gente tem pelo menos quatro estádios capazes de sediar uma Copa do Mundo, e quando a gente vê também um partido como o PCdoB, que é o partido do Orlando Silva, ministro do esporte, o cara que está envolvido em desvio de dinheiro, em mala preta, com os grandes nomes do futebol e do esporte brasileiro, a gente fica um pouco desacreditado de como que esses mega eventos poderiam ser, por outro lado, uma forma de ampliar o acesso às populações, vamos dizer assim, as populações que hoje são segregadas. Esses mega eventos poderiam ampliar o acesso delas à cidade, poderia ter um plano para que houvesse maior integração nas cidades, né? Então, acho que o que eu queria perguntar é como que esses mega eventos poderiam, e aí eu acho que é mais para a Raquel, como que esses mega eventos poderiam ter essa nova cara, né? Eu sei que seria complicado porque isso envolve muito poder, envolve as empreiteiras, os incorporadores, os imobiliários, que são os grandes financiadores de tudo isso, mas se seria possível realmente, com os mega eventos,
fazer essa nova cidade. Assim. Obrigado. Agora a Daniela e depois o Aníbal. Eu queria pedir desculpas de novo, mas eu esqueci de avisar que as intervenções de até 2 minutos para garantir as pessoas inscritas e as considerações finais. A Daniela e depois o Aníbal. Boa tarde, eu sou aluna aqui de Ciências Sociais. Queria deixar uma pergunta para a mesa, que essa questão aí da Copa do Mundo, né, de tudo que vai acontecer, do poder público, de corrupção, etc. A princípio, eu imaginaria que quem poderia se unir contra isso, ou estar por algum direito, seria o torcedor que vai no estádio e tal. Mas o que eu percebo é que o torcedor muitas vezes só se engaja quando é mais para o time dele, assim, para lutar por alguma coisa. Como eu vi no Morumbi, o São Paulo contra a TV Globo, etc. Então eu gostaria assim, que vocês comentassem isso, como que a gente poderia se mobilizar e tal. E também queria só comentar com a Raquel que aqui em São Paulo já acontecem desapropriações do metrô nessas condições que a gente viu dos grandes eventos e que normalmente o pessoal de classe mais baixa sofre mais com isso, como sempre. Obrigada. O Aníbal e depois a Giovana. Boa tarde, sou o Aníbal do 4º ano. Bom, acho que essa discussão da Copa traz o debate muito para um futebol meio efêmero. Que o torcedor que vai no estádio na Copa normalmente não é o que vai no Pacaembu, no Parasitário, no Morumbi receptivo. Eu, por exemplo, não tenho hoje, acho que não vou ter R$1.000 para ver um jogo da Copa. Nem tenho vontade, porque acho um futebol meio pasteurizado. Assim. Prefiro guardar o dinheiro para assistir 50 jogos no meu time. Eu queria saber assim, o torcedor aqui tem um estatuto no Brasil, foi criado recentemente. Em tese para defender o torcedor. E eu vou trazer essa discussão para o âmbito paulistano, especificamente. A cidade de São Paulo é uma das poucas em que o torcedor não pode entrar com bandeira, aquelas bandeiras de bambu, que nossa, eu acho que fica maravilhoso, né? De pancada, no Brasil inteiro a gente está submetido a jogos que começam às 10 da noite. A última vez que eu sou palmeirense, fui ver o jogo da volta do Curitiba no Pacaembu, me seguraram. Se perdesse de 10, eu ia também, né? Então, nessa ocasião, seguraram que 1.000 pessoas, que o palmeirense vai no estádio, porque o pé também tem gente que vai. Então, até meia-noite, seguraram, sendo que o metrô fecha 20 para 1. Eu, graças a Deus, tenho uma condição boa, moro aqui perto, né? No Pacaembu até minha casa não é tão longe assim. Mas lá tinha gente de Santo André, do Grajaú. E aí, como é que vai ser? E quando a Copa acabar? Como que vai ficar esse torcedor? E, mais que isso, o estatuto da criança e do adolescente serve para defendê-lo, certo? Para que serve o estatuto do torcedor? Então, e a última pergunta. Qual foi o torcedor que escreveu um estatuto que só o prejudica? Muito obrigado. É a Giovana e depois é a Ana. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, sou do último ano de História aqui, eu sou integrante do Ludens, que o professor fez a gentileza de divulgar no site dele. E eu pensei muitas coisas, tentar falar tudo em 2 minutos. Na verdade, eu queria mais propor reflexões do que fazer uma pergunta. Eu vou ter que comentar aqui uma ousadia de discordar da professora Raquel, quando ela diz que essas coisas que vêm acontecendo, que ela muito bem relatou, são estado de exceção. A gente vê, alguém aqui já falou, né? A gente vê aí, ao longo dos últimos anos, acontecer na Zona Leste, né, para construir o tal do Parque Tietê, que vai da Zona Leste até Salesópolis, né? Desapropriações acontecendo com uma truculência, assim, né? Isso antes do anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo. Queria que a senhora falasse um pouco a respeito de que estado de exceção é esse, se isso já vem acontecendo, que a senhora desenvolvesse um pouco a esse respeito. Outra coisa... Juca, na linha do que o Caetano colocou, como barrar essa euforia corintiana por ter um estádio? Já que, né, não, eu concordo que não precisa de outro estádio em São Paulo, nós temos pelo menos 4 aí, como o colega falou, e em condições de receber uma Copa do Mundo.
Como barrar essa euforia corintiana de cadê o nosso estádio? Eu quero um estádio, né? E outra coisa, eu ouvi no rádio hoje vindo pra cá que São Paulo oficialmente não vai receber a Copa das Confederações. Não falta muito, acho que nem vai esperar 2013 chegar, para São Paulo ser anunciado que não vai receber a abertura da Copa. E isso é uma medida política claríssima, para mim tá tudo... E por isso, né, Brasília precisaria de um estádio de 70 mil pessoas. Então, eu acho que tem certas amarras políticas muito bem feitas nessa Copa do Mundo. Eu acho que o André Sanches está ali, né, do ladinho do Ricardo Teixeira, oferecer, bora construir um estádio para o Corinthians. Eu acho que isso está tudo muito bem amarrado politicamente. E que força nós temos para barrar caras como o Ricardo Teixeira, o André Sanches e Orlando Silva e toda essa gentis pessoas, né, por assim dizer. Obrigada. Agora é a Ana e depois o Diego. Olá, eu sou a Ana, terceira ano das sociais. Eu queria puxar um pouco a discussão para São Paulo. Eu não sei se vocês sabem do programa de urbanização das favelas da cidade de São Paulo, que é uma meta da agenda de 2012. E eu queria saber o quanto está relacionado com a Copa, que vai urbanizar a favela de Heliópolis, Paraisópolis e uma série de outros, para dar alguns exemplos. E a pergunta seria se esse programa de urbanização está respeitando o direito à moradia. Isso aí. É o Diego agora e depois o Alexandre. Bom, boa tarde a todos, sou o Diego do Último Ano de Sociais. Vai no sentido de que algumas pessoas colocaram e no sentido do tanto a Ju como a Raquel disseram, a minha pergunta, que é sobre mobilização. A gente sabe que mobilização depende de um certo ativismo das bases, né? Portanto, dos estudantes, dos trabalhadores, de quem quer que seja, mas também depende disso encontrar vazão na mídia impressa, mídia digital, rádio e TV. O Juca citou sobre os problemas acerca do aumento da passagem de ônibus, e os estudantes sabem o quanto que isso encontrou uma série de barreiras em alguns mecanismos de imprensa. Qual é o papel, não só, e aí em muito os estudantes e os trabalhadores se incendiarão para se mobilizar, e muito segundo o papel da imprensa avançada, de quem está em postos avançados da imprensa. Quem acompanha o debate esportivo com proximidade sabe o papel e a importância que jornalistas da SPN, por exemplo, têm ocupado, muito menos, por exemplo, do que da Sport TV, não à toa ligada à Rede Globo e tal. Que eu queria saber, não simplesmente em fazer o papel de denúncia, que eu acho que tem sido feito e muito bem feito, pelo PVC, por você, Vitor Birner, por outros, né? Então não só esse papel de denúncia, mas um papel conclamatório mesmo. Papel de chamar as pessoas às ruas para mobilizações, para que não simplesmente os jornalistas ajudem na denúncia, que é essencial, mas também na mobilização, para incendiar as pessoas no sentido da mobilização. Agora o Alexandre e por último a Lígia. Oi, boa tarde a todo mundo. Sou o Alexandre do terceiro ano aqui das Ciências Sociais. Boa tarde aos palestrantes. Eu só pude ver a intervenção do Juca, então vou me centrar em debater sobre o que você falou. Você perguntou o que pode convencer a gente que vai ser boa toda essa obra de construção civil. Eu faço uma matéria aqui nas Ciências Sociais que chama Inovação e Desenvolvimento Econômico e Social, que vê com muito bons olhos as políticas governamentais que desenvolvem, que promovem desenvolvimento econômico através de construções como, por exemplo, as do PAC aqui no Brasil e as construções que vão ser ligadas a essas construtoras. Sem dúvida nenhuma, tem gente que vai sair ganhando muito com essas obras, como tem saído ganhando com essas obras do PAC, que são obras que não vão melhorar as condições de vida da população, que a gente sabe a carestia que tem de obras de habitação, e por outro lado vão usar a superexploração dos trabalhadores que vão estar trabalhando para essas obras. Acho que para mim é a prova cabal de que a propriedade privada dos meios de produção não age de maneira a suprir as necessidades básicas dos seres humanos, mas muito pelo contrário, para suprir a própria produção de lucro, para continuar se reverberando. Nesse sentido, eu queria colocar, o pessoal está questionando bastante como barrar isso, como parar isso.
com certeza vão ter várias greves desses trabalhadores, e sem dúvida para mim assim, o que consegue responder para isso até o fim é a expropriação desses meios de produção, os trabalhadores tomarem para si essa condição. E nesse sentido eu quero colocar aqui não só a juventude tem um papel central, principalmente a juventude intelectual, em se apropriar de todas as discussões sobre desenvolvimento econômico e social brasileiro e das maneiras de questionar isso, mas também tem que questionar aqui dentro da universidade o conhecimento que é produzido em favor da Odebrecht, em favor do governo brasileiro e não em favor dos trabalhadores. Boa tarde pessoal, estudantes de Geografia, boa tarde Raquel, Juca. Primeiro parabenizar os estudantes, né, o Centro Acadêmico, trouxe uma mesa que é excepcional, pelo menos eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ver essa discussão. A gente vê que esses mega eventos esportivos, eles desalojam, como a Raquel falou, de uma maneira brutal, as pessoas que vivem na periferia, uma condição de moradia que já é muito nefasta, né? E também a gente tem, por outro lado, o Juca passou por cima, deu uma pincelada dessa instrumentalização que as grandes cidades passam, né? Então, eu trabalho com um grupo de extensão em Paraisópolis e quando o Morumbi era possibilidade de um estádio para a Copa, aí veio metrô, monotrilho e não sei o quê. E aí a população lá, que metrô? Vou para onde com esse metrô? E a gente sabe muito bem que o Morumbi não é estádio da Copa, não porque eles não queriam o metrô lá, mas porque as pessoas não queriam que essa gente diferenciada chegasse lá com aquele metrô de alguma maneira. E a gente sabe muito bem porque a comunidade falou, não quero o metrô por cima, se fizer faz por baixo, e não. Mas tem o metrô por cima para virar um grande palco, para ver como Paraisópolis é grande, como Heliópolis é grande, como as maiores favelas de São Paulo, né? E como isso vira um palco das coisas. Enfim. Eu queria então que vocês comentassem um pouco sobre essas instrumentalizações, né, que grandes eventos esportivos trazem e como isso é aproveitado por essa população, se é aproveitado, se é em benefício de um ou outro. E queria deixar uma pergunta para o Juca, que acho que a plateia toda está curiosa. Quando o senhor estudou aqui, como que era o movimento estudantil, se o senhor participou ou não, e como é que era isso? Obrigada, boa tarde. Vamos então para as considerações finais e eu passo a palavra novamente à professora Raquel. Nossa, tem um monte de questão. Vamos lá. Vamos começar pela questão de Barcelona e as alternativas urbanísticas, né? Hoje tem toda uma literatura crítica sobre a própria experiência de Barcelona. De fato, tem duas dimensões de Barcelona que são muito importantes para a gente entender a especificidade do projeto Barcelona e do seu êxito, né? A primeira foi a seguinte: quando se elege um governo socialista na cidade de Barcelona, 10 ou 12 anos antes da preparação da cidade das Olimpíadas, se não me engano, foram 12 anos, esse governo socialista, pela primeira vez, e aí na desmontagem do franquismo, faz uma política urbana, claramente uma política que a gente poderia denominar como antigamente as gestões petistas chamavam as suas políticas nos municípios de inversão de prioridades. Então, começaram a investir fortemente na qualificação dos bairros operários, né, os bairros tradicionais, operários, populares, investiram muito num processo de participação popular dentro desse processo de qualificação desses bairros, criando centros de serviços, criando qualidade urbanística nesses bairros, melhorando transporte, melhorando acesso à saúde, melhorando acesso à educação, e isso foi um investimento muito forte durante anos. Durante esses anos também, a cidade estabeleceu um processo de planejamento para a cidade, de transformação e atualização urbanística das suas infraestruturas, né, que eram infraestruturas ligadas, e aí tem todo o processo de Barcelona que vivia uma desindustrialização
né, decorrente de todo o processo de globalização, perdendo o seu papel de grande centro industrial e procurando se reposicionar dentro de um novo cenário, investe numa renovação urbanística da cidade, planeja e usa a candidatura aos Jogos Olímpicos para implantar esse projeto. Então, essa já é a primeira grande diferença, radical. O V0 de Barcelona não é a candidatura aos Jogos Olímpicos. O V0 de Barcelona não é a cidade da exclusão e a cidade partida. É um enorme investimento anti-exclusão e depois a partir dali, mas a partir dali, numa situação onde um patamar básico de urbanidade, qualidade urbanística e gestão democrática estava implantado fortemente. Totalmente diferente da situação das nossas cidades brasileiras, onde nós temos um enorme passivo socioambiental, né, que é a maneira como nós somos o modelo excludente de cidade, e também um enorme déficit de democracia e de cidadania, do ponto de vista do respeito aos direitos básicos, inclusive urbanísticos, né? Nosso direito básico urbanístico de ir e vir, que tem que ser garantido para todos num patamar de qualidade e conforto, e que não é, né? Transporte que acaba meia-noite, transporte que não aparece, 5 horas enfiado dentro de um ônibus caro, enfim, tudo isso que vocês sabem melhor do que eu, né? As injustiças aqui. Então, a gente já são comparações muito distintas, porque elas partem já de situações muito distintas. Mas eu não posso deixar de dizer que também o processo olímpico de Barcelona gerou um processo de gentrificação, de enobrecimento de algumas áreas, de expulsão, de valorização imobiliária, expulsão de populações, sim, também, e sobretudo de populações, entre aspas, marginais, porque tem os grupos que acabam sendo mais vulneráveis diante de um mega evento como esse, são exatamente os grupos ali na ponta da linha, morador de rua, né, trabalhadores do sexo em geral, né, catador. Esses não tem lugar nenhum na cidade olímpica, linda, na vitrina. Então, Barcelona também tem contradições, embora tenha, né, anos-luz na frente como projeto melhor do que esses outros. E aí a pergunta é, existiria uma alternativa? Quer dizer, poderíamos usar os mega-eventos para poder promover melhorias urbanísticas significativas, importantes na cidade? Não tenho a menor dúvida que sim. Que sim, depende muito da nossa capacidade política de pautar essa agenda e essa política. Acho que estamos perdendo o bonde total. Acho que a agenda está sendo ditada. Sim, é um bloqueio entre grande capital imobiliário, financeiro, meio de comunicação, a construção, tudo isso, né? Sistema político, tudo isso é verdade, né? Mas, evidentemente que melhorias muito importantes para as cidades também poderiam ser conquistadas e aproveitadas, desde que fosse um processo de implantar com esse projeto a cidade que queremos, e uma cidade que queremos discutida na esfera pública, que estabelece suas prioridades. No Rio de Janeiro, acompanhei bastante o debate do projeto olímpico, projeto de Copa, né? Porque a ideia inicial, inclusive, discutida e debatida digamos, mais numa esfera pública, muito antes da apresentação dessa candidatura, não era, e antes do PAN também, já muito anterior, não era de fazer o grande centro, o grande palco dos acontecimentos na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes. E sim na zona central, na zona portuária e na zona oeste, que é o lugar do Rio de Janeiro, o verdadeiro lugar caindo aos pedaços, com muita pobreza, com muita degradação urbanística, que requeriria uma intervenção urbanística, que teria muito mais sentido do ponto de vista urbanístico fazer, do que fazer na Barra,
que é a frente de expansão da classe média, que é um espaço de frente de expansão imobiliária da classe média. Pra vocês terem uma ideia, antes do Brasil ganhar o projeto e ganhar a candidatura, já tinha as empresas que vão construir agora a Vila Olímpica no Rio, vendendo o projeto da Vila Olímpica em estande de venda de encontro do setor imobiliário ali, do Secov. Né? Já estavam fazendo isso, quer dizer, um projeto completo, já nasce como um projeto imobiliário num eixo de expansão que é completamente equivocado, que não é o lugar que mais necessita e carece de investimentos, né, em transporte, em qualificação urbanística, mas poderia ser. E eu queria lembrar vocês que, por mais que a Copa do Mundo lá na África do Sul provocou desalojamento, teve 36 greves de trabalhadores, um enorme movimento de trabalhadores, vendedores de rua, camelôs, um movimento também bastante importante, de resistência também e de oposição, né? Movimentos esses que agora também já estão começando a se articular no Brasil. Eu falei dessa experiência para dizer, bom, pela primeira vez se construiu um sistema de ligação de transporte coletivo decente, de qualidade, com Soweto, que nunca teve. E é bom, e é legal, e ficou. Então não é só também, né? Não sobrou nada, não é só. Tem coisas, tem intervenções que podem também ficar e que podem ser importantes, principalmente hoje no Brasil, no campo do transporte coletivo de massa, né? Na melhoria da sua qualidade, na maior oferta desses, etc. Então acho que isso é importante ressaltar. O segundo grande grupo de questões é a questão do estado de exceção. O estado de exceção que eu me referi não se refere ao procedimento específico das remoções, porque todos que falaram aqui têm absoluta razão. Remoção de favela, inclusive no âmbito de próprios projetos de urbanização das favelas, sempre foram desse jeito, sempre. O estado de exceção que eu me referi, ele é muito mais amplo. É o fato de você criar uma situação de suspensão da legalidade. Por exemplo, já está se aprovando uma medida provisória que não precisa obedecer à lei de licitações. Isenção de IPTU, coisas loucas do tipo, em volta, se aprovou, não tem o tempo de desenvolver, o mecanismo que se inventou para viabilizar a construção do estádio em Curitiba, a reforma do estádio em Curitiba, com a venda de potencial construtivo, que o Estado, um negócio completamente ilegal, inconstitucional, não tem nem pé nem cabeça, mas com a Copa e a Olimpíada vale tudo. É nesse sentido do estado de exceção. Coisas que não seriam aprovadas em câmaras municipais ou não seriam aprovadas no Congresso Nacional em circunstâncias normais, são aprovadas e são feitas. É nesse sentido. As remoções não. As remoções não é por acaso que se desenha os equipamentos, a expansão dos equipamentos exatamente em cima de áreas de assentamentos informais. Assentamentos informais que muitas vezes têm 100 anos de existência, 100 anos, que estão lá, vivendo lá. E que simplesmente, e que no Brasil, embora a gente já tenha, desde a Constituição de 88, e depois com o Estatuto da Cidade, toda uma legislação que veio depois, o reconhecimento do direito de posse dos ocupantes, e tem todas as condicionalidades, que estão há mais de 5 anos, sem oposição, para sua família, enfim, isso está totalmente regrado no Brasil. Isso não é obedecido. Não é obedecido, porque a ambiguidade com que se trata as favelas e os assentamentos informais no Brasil é uma coisa... E o desrespeito, né, é absolutamente chocante, inclusive quando se faz urbanização, quando se resolve urbanizar. Então está se falando do Programa de Urbanização de Favelas de São Paulo. O Programa de Urbanização de Favelas de São Paulo é anterior à própria Copa, à própria preparação da cidade para a Copa, né? Ele está no bojo agora de um grande programa, está articulado a um grande programa nacional, que é o PAC das Favelas, que tem um lado positivo, que é pela primeira vez
se está colocando muito dinheiro público, orçamentário para urbanizar favelas, em vez de ser aquele conta-gotas de urbanização que vai trocando pelo voto, né? 3 metros de cano de água num ano, meia escola no outro, um poste de luz no outro, e vamos que vamos, e estamos sempre em urbanização, né? Nunca fica completo, né? E sempre numa atitude discricionária. O PAC das favelas, pelo menos, permite que as intervenções sejam mais integrais, porque tem mais dinheiro, né? E ele está entrando, né? Agora, vocês têm razão, e isso não é só o programa de São Paulo, mas é o programa também do Rio de Janeiro. Se vocês forem olhar aonde entraram as unidades pacificadoras, as UPPs, dentro das favelas, e aonde estão os projetos urbanísticos mais fortes, espetaculosos, eu diria, se você for ver as intervenções do Morro do Alemão, eles são bastante espetaculosos, eles são exatamente no eixo que tem a ver com a Copa, do eixo turístico em volta da Zona Sul e na direção da expansão à Barra da Tijuca, Jacarepaguá. E não nas favelas, onde você tem, por exemplo, os maiores índices de morte por tuberculose, onde as situações de saneamento são muito mais precárias e que eu diria seria muito mais urgente intervir, por exemplo, algumas favelas da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, tudo bem, você não tem dinheiro para fazer tudo, né? O dinheiro, você começa fazendo qualquer favela que se urbanizar e se melhorar as condições é um ganho, né? É importante que isso esteja acontecendo, só que ela tem um mapa, ela tem uma geografia, e essa geografia tem a ver também com os jogos e a vitrine e o anúncio, né? Esse anúncio que vai ser feito. E acho que isso também é uma preocupação bastante grande de se pensar e se denunciar como essas coisas têm sido feitas, inclusive no momento que está urbanizando. Acho que eu já falei demais. Tem uma última coisa que eu não posso... É mais uma pergunta para o Juca, eu também estou louca para ouvir o que ele vai dizer sobre isso. Eu, como corintiana também, fui uma vez no meu blog questionar o Itaquerão. Gente, nunca mais. Eu fui xingada, né? Aí eu falei, gente, eu vou perder. Gente, eu não posso falar do Itaquerão, né? E eu acho um fim da picada. Eu tenho certeza absoluta que daria para fazer a Copa no Morumbi. E acho, é uma hipótese, eu realmente não tenho indicações concretas disso, mas me parece que a questão Morumbi versus Itaquera vai além de uma eventual resistência dos próprios moradores do Morumbi. Eu acho que a questão é simplesmente ligada aos processos de corrupção. Por quê? Porque precisa construir um estádio novo, precisa gastar mais de 1 bi para os 10% serem 100 milhões. Porque numa reforma de 300 milhões, como é que você paga uma propina de 100? Que é, que eu saiba, mas eu não tenho como provar, né? A base, o patamar básico de propina, que eu também não sei nem para quem exatamente, né? Como é que é dividida, né? Envolvida no processo de construção dos estádios. Então, acho que isso, eu defendo o Morumbi, né, e a reforma e a adaptação do Morumbi. Um gasto de 350 milhões daria para dar uma adaptada no Morumbi para os requisitos, né, mas evidentemente é um conluio aí entre CBF e FIFA, claramente, né, para poder gerar um gasto muito maior, que não é necessário. E além do mais, eu acho que o Pacaembu é o estádio do Corinthians. Só falta você dizer que é corintiana também, né? Eu lamento a mesa não ser uma mesa, digamos assim,
que represente todas as faces da sociedade. Representa a maioria. Representa a maioria. Olha, eu vou tentar nessa minha última intervenção responder as questões que eu posso responder, as que dizem respeito à urbanização. A Raquel já falou, então eu vou poder escapar delas. Mas eu vou começar pela última pergunta que me foi feita por ela. Quem eu era quando era vocês? Se eu participava do movimento estudantil. Aí tenho que dizer, poderia fazer uma certa demagogia, que infelizmente, envergonhadamente, não participava. Mas não participava porque já tinha participado enquanto secundarista, fui um dos que apanharam na rua Maria Antônia dos alunos do Mackenzie, quando houve a famosa guerra entre a Faculdade de Filosofia e então a extrema-direita do CCC, representado pelo Mackenzie. Aí eu tinha 17 anos, mas aos 20, quando eu estava na Faculdade de Ciências Sociais, eu já era da LN. Eu era de um grupo clandestino de resistência à ditadura, então não fazia movimento estudantil. O que eu sou hoje tem muito a ver com aquele cara quando tinha 20 anos. Eu vim fazer faculdade de Ciências Sociais porque eu queria fazer uma tese de mestrado ou de doutorado para mostrar que futebol, diferentemente do que a nossa esquerda imaginava, não era fator de alienação, não era o ópio do povo, era fator de mobilização social. Tá? Vou tentar ser rápido. Sabe que nós jornalistas somos, em última análise, contadores de história. E uma história leva a outra. Um belo dia, numa classe nos barracões, eu fazia curso noturno, o professor Gabriel Com marcou uma prova para a noite em que jogariam Brasil e Romênia na Copa do Mundo de 70 no México. E eu levantei a mão e falei, professor, tem Brasil e Romênia. E a minha classe maior. Gabriel aí, espera aí, vamos resolver isso no voto. Ele tem o direito. E nesse dia eu fiquei sabendo que a minha classe tinha 21 alunos. Ele deu 20 a 1 pela manutenção da prova. Ao sair nos corredores dos barracões, eu peguei o Gabriel pelo braço e falei, professor, eu não vou fazer a prova agora. E foi a única vez que eu vi irritado. Não soube que vocês já ouviram mais irritado, porque vocês são muito impertinentes. Ele me disse, tudo bem, você faz na sexta-feira sozinho numa classe aí. Muito bem. Passaram-se 12 anos. 1982. O governo Franco Montoro, enfim, já um governo eleito, né, que vocês sabem, que os governadores passaram a ser eleitos antes que tivéssemos o direito a eleger o presidente. Era diretor do Arquivo do Estado o professor João Sebastião Vita, que também era aqui da Escola de Altos Estudos da USP. Recebo uma ligação dele. Juca, estamos reunindo um grupo para pensar uma enciclopédia do futebol brasileiro. Quer se juntar? Claro que eu já era diretor da revista Placar. Tá? Vou a essa reunião numa quarta-feira de manhã. Estamos lá reunidos já uns 20 minutos. Quem adentra a sala? O professor Gabriel Com. A quem eu há muitos anos não via. E por quem sempre tive funda admiração. Quando vejo, digo, professor, você aqui, que surpresa! E ele vem de dedo em riste, minha direção. Surpreso, seu viadinho. Porque você é tão preconceituoso quanto eram os seus colegas que me pediram de ver Brasil e Romênia na Copa. Peraí, Gabriel. Foi você que marcou a prova? Sim, fui eu. Porque eu sou uma pessoa desligada, como você bem sabe. Mas eu achei que ia ter uma chance. E não tive. Não vi. Agora, Juca, você se deu conta que eu fui seu professor de Sociologia 1, 2, 3 e 4. Sabia muito bem o que você fazia. Que você trabalhava para a revista Placar na Editora Abril. Você nunca veio falar comigo de futebol. Porque você também considerava que aqui não era o locus adequado para falar de futebol. Saiba você que eu sou tão corintiano ou mais do que você. E que eu não acredito em sociólogo no Brasil que não tenha os fundilhos das calças
poluídas pelas arquibancadas. Jamais me esqueci dessa frase. Muito bem. Passo à próxima pergunta que me foi feita. Assinatura do Estatuto do Torcedor. 2002. Primeira lei assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Generosamente, diga-se de passagem, porque uma lei aprovada na gestão Fernando Henrique Cardoso. A única lei em 8 anos de Fernando Henrique Cardoso aprovada por unanimidade no Congresso Nacional por acordo de liderança. Porque, na verdade, verdadeira, o Estatuto do Torcedor não é nada mais, nada menos do que a defesa da luz elétrica e da água encanada. O Estatuto do Torcedor está todinho dentro do Código de Proteção ao Consumidor. Mas precisou-se escrever no Brasil que o torcedor de futebol tem direito a sentar-se na cadeira cujo número está no seu ingresso. E os cartolas ameaçaram o nocaute, paralisar o Campeonato Brasileiro daquele ano, porque diziam que era impossível cumprir tal determinação. Recebi uma ligação do chefe do gabinete do presidente da República, o senhor Gilberto Cavallo. Juca, você vem para a assinatura da lei? Eu disse, não vou, Gilberto, eu não gosto de festa. Diz, o presidente gostaria que você viesse. Eu fui. Eu tinha sido chamado com mais outras 10 ou 12 pessoas por ele, tão logo ele se elegeu, para fazer um plano de política esportiva no Brasil, porque, para minha surpresa, o PT, disse ele, não tinha este plano. E eu brigava com ele e dizia assim, você está enganado. O PT do Recife vai ter uma, o PT de São Paulo tem outro, o PT de Salvador tem outro, o Rio Grande do Sul... Não tem nenhum. Fizemos, virou tábula rasa, ficou lá na gaveta do primeiro dos ministros do PCdoB, essa decepção, aquele Agnello, que hoje é governador. Eu fui, e não vou entrar em detalhes, embora sejam saborosos, porque senão eu esgoto o meu tempo muito. O Lula começou o discurso dele assim: nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que torcedor no Brasil é tratado feito gato. E terminou o discurso dele dizendo assim: a presença do jornalista aqui, e me puseram na primeira fila, para a minha vergonha, se justifica como uma homenagem a todos os jornalistas que nesse período foram processados, tiveram credenciais negadas, sim, porque me negaram a credencial na Copa de 98. Acabaram dando, mas primeiro negaram. E eu saí do palácio aos 52 anos de idade, já sem o direito da ingenuidade, eu esmurrava o ar no táxi para ir para o aeroporto. E dizia, pegaram o corintiano de fundilho das calças polidos pelas arquibancadas. Porque você falava de futebol com Fernando Henrique, ele entendia, sociologicamente. Mas a minha sensação é que quando eu saía da sala, ele olhava para quem ficou e dizia assim, mas o Juca enlouqueceu, esse rapaz. Ele acha que com a FMI batendo na minha porta, com a crise da Rússia, eu vou pensar no Ricardo Teixeira, na Copa do Futebol, então nem pensar. O Fernando Henrique achava que Birubiru era uma jogada, que nem bicicleta. Eu vi isso. Eu ganhei dele para o Senado, levamos ele um dia na cabine do Osmar Santos, e o Osmar Santos narrando, para com o Birubiru. Birubiru é aquele saramazinho. Eu jurava que era bicicleta, assim. O Lula não. O Lula sabia exatamente com quem estava lidando. Tá? 6 meses depois de eu esmurrar o ar de felicidade, o Lula estava de braço dado com o Ricardo Teixeira para o jogo no Haiti. Que foi um lindo jogo. Foi uma belíssima ação da seleção brasileira. Mas que tinha o foco da campanha brasileira para ganhar um assento no Conselho de Segurança da ONU. E de lá para cá, o Lula, entre outras coisas, deu a tirania para os que fizeram a dívida, como prêmio, sem exigir uma contrapartida de mudança de modelo de gestão. E assim foi. Por quê? Porque o esporte, e o futebol particularmente no Brasil, tem um tal poder de sedução que
que vocês não pensem que o que eu vou fazer aqui agora é apenas uma caricaturização. É uma caricatura, mas é uma caricatura verdadeira. O presidente Lula chamava o seu Gilberto Carvalho de manhã, depois do café da manhã, e perguntava: qual é a minha agenda hoje? Às 9h30 o senhor recebe o Laci de Moraes. Putz, que chato, vai falar de soja. Às 11h30 vem aí o Lázaro Brandão. Putz, Bradesco, eu sou chato. 3 horas da tarde, o embaixador da Itália vem apresentar credenciais. Às 5 vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldo. Traz meus netos! Traz a caratada! Traz a minha mulher! Traz a camisa fotografada! Muda! E aí, essa gente é toda muito sedutora, porque malandro sempre é sedutor. Né? E começa a chorar as pitangas, dizem que a gente administra mal, mas se eu não comprar o jogador por 15 milhões, o time não ganha o título. E aí você entra nessa loucura que é, por exemplo, você não conseguir conversar com um corintiano razoável, se é que existe algum corintiano razoável, que o negócio do fielzão é um escândalo. Como eu não conseguia, eu passei um bom tempo sem poder ir ver jogo do Corinthians no estádio, porque por denunciar o dinheiro sujo da NSI, o dinheiro da máfia russa, do senhor Berezovski, neguinho chegava na tribuna de imprensa do Pacaembu, nego dizia que não era contra o Messi. Você é corintiano, coisa nenhuma. Entendeu? Pela paixão. Então, o que nós temos que fazer é exatamente um trabalho de mobilização que faça as pessoas pensarem que a paixão pelo futebol, ela pode ser motor para uma coisa tão maior que não se restrinja a ir bater em jogador quando perde o jogo do campeonato. Esse é um dos nossos papéis. E aí alguém perguntou, o que a mídia pode fazer no sentido não apenas de denunciar, mas de mobilizar? Gente, não tenhamos ilusão. A mídia brasileira, a grande imprensa brasileira, está a serviço de interesses muito claros, sobre os quais a gente não... E nós não temos... Vou fazer aqui que nem eu... Olha, nunca imaginei que nas ciências sociais faria também a citação. Em vez de citar o Marx, citar o John Kennedy. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Olha, eu, por exemplo, essa semana, se vocês quiserem ter uma nova aula com a professora Raquel, eu vou entrevistá-la nessa semana que vem agora. Para sábado que vem está no ar, na ESPN. Vamos tratar disso tudo. Tá? Os espaços que eu tenho na Folha de São Paulo, no blog do UOL, na Rádio CBN, eu uso. Vocês sabem, as organizações Globo não dão uma linha sobre os escândalos recentes que estão acontecendo em torno de Ricardo Teixeira e de João Avelange. E eu falo deles todo dia na Rádio CBN, que é das organizações Globo. É uma maneira de você dar cotoveladas. Custa processos, custa olhares, mas cada um faz o seu papel. O papel de vocês é dar cotovelada. Não é ficar perguntando o que o Jornal Globo pode fazer por você. Não fará nada. Não vai denunciar o que está acontecendo com as pessoas que moram e estão sendo retiradas, como estão sendo retiradas na cidade do Rio. Por quê? Porque esses eventos, a mídia é sócia desses eventos. É sócia. Vai denunciar o sócio? Nunca. Nunca. Não tenhamos ilusão. Aí alguém dirá, pô, mas como é que você consegue? Eu também não sei. Eu também não sei. Chegou num ponto que eu acho que ele falou, bom, deixa. Até o seguinte, também fala. E é isso, não acontece nada. As pessoas não vão para a rua, não impedem que as coisas continuem a acontecer. Né? Então é isso. Eu era isso. Tá? 40 anos atrás, e eu ainda sou um pouco disso, ou quanto eu posso ser disso, hoje que sou avô de 2 netas, para quem eu quero que exista um país melhor. E eu quero deixar isso muito claro. Fizeram um dia uma bobagem, porque precoce, eu ainda vou fazer muita merda na vida para já ser objeto de uma biografia, mas fizeram uma biografia, só gosto de uma coisa dessa biografia, o título do livro, O Militante da Notícia.
Eu saí da Faculdade de Ciências Sociais, saí da LN, saí do Partido Comunista Brasileiro, não do Partido Comunista do Brasil, do PCB, do velho PCB, tá? E fui para a imprensa, para ser jornalista, para continuar a minha militância. Eu não acredito em jornalista que não queira fazer a esquina da rua dele melhor, a cidade em que ele vive melhor, o país em que ele nasceu melhor, com o perdão da pretensão, que não queira fazer um mundo melhor. Tento fazer minha parte, desse tamanho, sabendo que as coisas são difíceis, mas acreditando piamente em duas frases do Milo Fernandes. Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Imprensa é oposição. O resto é armazéns secos e molhados. E acreditando piamente numa frase do Vitor Martins em parceria com Ivan Lins. Desesperar jamais. Obrigado. É só, esqueci de falar na minha fala, já estão acontecendo em pelo menos 9 das 12 cidades da Copa a articulação de comitês populares da Copa. E a ideia do Comitê Popular da Copa é justamente reunir entidades e organizações que estejam se preparando e num fronte de denúncia e de militância por uma Copa do Mundo com um legado do qual a gente possa realmente se orgulhar. E mais informações, se vocês quiserem ter sobre isso, nós temos um portal, uma plataforma virtual ainda em construção, que é o Mega Eventos, no Ning, megaeventos.ning, que pode ser acessada via site da Relatoria para o Direito à Moradia, o direitoamoradia.org. É isso. Na mesma linha, existe uma associação faz um ano, até já levei à televisão, eu um dia pus no blog o chamamento de mobilização. Formiga em inglês, Associação Nacional de Torcedores. A página é www.ant.com.br ou .org.br, não sei. Ponha ANT no Google que vocês acharão. Que tem feito também muitas coisas exatamente nessa área. Contra a pasteurização, contra a transformação dos estádios em estúdios, contra a elitização por meio da majoração do preço dos ingressos. São meios de se mobilizar para levar essa luta adiante. Gente, antes de terminar, a gente tem, como de costume nas atividades das Ciências Sociais, o sorteio dos brindes que a gente conseguiu com os nossos apoiadores. E só fazer alguns informes, então, a respeito do certificado. Tem uma lista de presença que está circulando. Se alguém não assinou, por favor, assine, porque esse é o controle que a gente tem das presenças de vocês.